Beleza. Vamos lá, gente. Vamos começar a live. Hoje a gente vai falar relativamente bastante. Eu abri uma enquete também no Instagram. Então aqui no Instagram, não aqui no Facebook, no Instagram, para perguntar sobre as pessoas o que elas queriam falar, que eu falasse sobre pais e tal. E eu recebi algumas perguntas, eu vou deixar para o final. Então vamos combinar o seguinte: se você tiver alguma pergunta e tiver muito fora do assunto, espera um pouco, porque talvez eu fale sobre a sua pergunta mais para frente, tá bem? Então, vão perguntando de acordo com o tema que a gente está falando, mas se for muito diferente, só espera um pouco que talvez eu fale, tá bem? Olha só, a Angélica Romero. Fala, Angélica. Vamos lá, gente. O tema de hoje da live é a importância, entre parênteses, ou a falta do pai em nossas vidas. Eu vou falar das duas situações, tá bem? Tem alguns depoimentos bem fortes de pessoas que deixaram pra mim. Talvez eu não fale, que a pessoa tá aqui na live, mas eu vou comentando com vocês algumas coisas sobre os pais aí. Então vamos lá. Antes de tudo, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Hellinger, segundo ele trabalha a relação dele com a mãe dele até hoje, né? Eu fiz até um vídeo curto essa semana falando sobre isso. Dória, Tati Macedo, olha só, gente, sejam bem-vindos. Falando sobre isso, que o Hellinger tem quase 100 anos, ele ainda trabalha a mãe dele, então são algumas camadas que a gente faz, né? E o que eu notei aqui? O Hellinger, logo depois que ele começou a escrever as constelações familiares, ele escreveu uma carta para o pai dele. Escreveu uma carta para o pai dele porque ele tinha um emaranhado com o pai, ele tinha a violação da primeira lei que ele mesmo escreveu, que é a lei do pertencimento. Então ele excluía o pai dele por várias situações. Então eu resumi a carta que ele escreveu para o pai dele, para pegar um trecho bem específico, bem importante aqui. Então, trecho da carta, abre parênteses, Hellinger para o pai dele. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores, e quão longe eu o expulsei do meu coração e tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós, somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da vida plena. Palavras do Hellinger, tá? Para o pai dele. Eu me inclino diante de sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como excluído do meu coração. Tão vazio eu estava sem você. Também agora permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo de sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e eu tomo você e tudo que recebi de você como seu filho querido. Fala, Léo, tudo bem? Isso é muito interessante, pessoal, porque não é porque o Hellinger criou a constelação familiar que ele é um cara livre das leis que ele mesmo escreveu, tá? Então, essa carta mostra o quanto ele ficou vazio durante um bom tempo sem o pai. Ligando. Tá. Então, o quanto ele julgava o pai dele, e isso fazia uma exclusão. Porque ele tomou as dores da mãe também, porque os pais dele eram brigados, separados, e também porque ele apanhava muito do pai, tá? Então, isso mostra que se a gente não está em honra com o nosso pai e nossa mãe, e cara, antes mesmo das constelações familiares nascer, ou o Hellinger começar a falar disso, a Bíblia mesmo já falava disso. Honrar pai e mãe. Honrar não significa amar, beijar, dar abraço, não é isso. Honrar tem um outro sentido. É honrar a vida que veio deles e você hoje usufrui dela. Da melhor maneira ou da pior maneira que você quiser fazer. Você tem um livre-arbítrio para isso. Tá? Então, o texto do Hellinger, da carta que ele mandou para o pai dele, mostra a importância de estar em equilíbrio entre pai e mãe. No caso, hoje a gente está falando de pai, tá bem? E tem algumas coisas, algumas dinâmicas do dia a dia que refletem, muitas das vezes, um vazio do pai, tá? Só um comentário aqui de cima, boa noite, quero saber sobre isso. É meu caso, por 2 vezes na vida, meu pai abdicou deste direito.
Vai acompanhando então, Janaína, que você vai entender bastante coisa aqui. Tem impacto para o homem e para a mulher. O vazio de pai, o julgamento do pai, o desequilíbrio da relação, a exclusão do pai. Às vezes você é um filho adotado e você não sabe quem é o seu pai. Isso também é muito grave dentro das leis sistêmicas, tá? Para você, mulher, talvez tenha um pouco mais, porque a mulher tem o pai como grande herói, como o homem da vida, né? A primeira referência de amor. Para a mulher, então, quais são as dinâmicas possíveis que indicam um emaranhado com o pai, um julgamento do pai ou um vazio do pai, tá? E o oposto também é verdadeiro que eu vou falar. Se você se sente muito confiante, por exemplo, insegurança é uma coisa que a mulher pode ter por uma falta de relação com o pai. Se você é muito confiante, pode ser que você esteja em sintonia com o seu pai, tá bem? Então, primeira coisa, dificuldade nos relacionamentos. Isso é a primeira dinâmica que a gente pega no consultório das mulheres. Primeira, a mulher tem um relacionamento ruim com o pai, então os relacionamentos afetivos dela, amorosos, tendem a refletir a relação com o pai. E se a relação com o pai é ruim, passa a ficar ruim também na relação do casal, tá bem? Clara acordou, não tá afim de dormir, né, filha? Daqui a pouco eu trago ela aqui. Primeira coisa, então, relacionamento amoroso. Segundo problema, ou segunda questão, relações ruins com o chefe. Então a pessoa tem um relacionamento, um vazio de pai, e aí ela busca no chefe uma referência. Uma referência de pai, uma referência de caminho, uma referência de segurança. Tudo isso reflete, muitas vezes, um vazio de pai, um emaranhado com o pai, ou a falta que o pai fez. Pode ocorrer também da mulher buscar uma referência maior, entre aspas, né? Uma referência de herói, uma referência poderosa na rua. E quando você busca uma referência do seu pai na rua, o que você encontra? O bandido traficante. Geralmente é isso, que é o cara que tem mais poder do lado de lá. Então você vai buscar uma referência ali também. Então pode ter envolvimento com traficante, pode ter envolvimento com pessoa, com bandido, pessoas de mau caráter, mas porque a pessoa tem um poder. Aquelas pessoas que exercem um poder sobre a sociedade, mas por um lado que escolheram fazer um lado ruim, tá? Insegurança é uma coisa muito comum também. E talvez uma das coisas mais comuns que a gente pega é o medo de começar um novo caminho. O Hellinger fala muito bem que a mãe traz o filho para o mundo, a terra enraiza e o pai encaminha. Se você não tem essa relação com o pai, seja porque o seu pai foi embora, seu pai não te assumiu, ou também porque a sua mãe não permitiu que você fosse até seu pai, sabe Deus o motivo, pode ter uma relação emaranhada, pode ter uma exclusão, um desequilíbrio. E isso pode fazer você ter um medo de começar caminhos novos. Um medo de começar a quebrar a cara. Pô, mas e se der errado? Cara, se der errado você aprende e ensina, vai de novo. Né? Então isso é uma situação muito comum. Esses pontos que eu falei. Quando a mulher tem um vazio do pai ou a mulher tem um emaranhado com o pai. Já na questão do homem, o que a gente pode encontrar também? Um fracasso financeiro, que é muito comum. A insegurança também que dá na mulher, então isso tanto no homem quanto na mulher. E um caso específico, já atendi, de uma situação de vazio de pai, pode estar relacionado também com a homossexualidade. Nós falamos de homossexualidade aqui há um tempo atrás, e uma relação conturbada, ruim, emaranhada, desequilibrada, de exclusão com o pai, ou uma quebra de ordem, pode levar a pessoa a buscar a homossexualidade, o homem no caso. Por quê? Porque ele vai buscar o pai dele em outros homens. Tá? Isso é uma das possíveis dinâmicas do homossexualismo. Se você aí é homossexual, não tem problema nenhum, já falei disso. Não tem nenhuma questão que envolve isso, não tem exclusão, não tem nada. É só a pessoa que, se ela está desconfortável com essa situação, ela não se sente homossexual, existe um caminho para olhar também, tá bom? Eu falei bastante disso na live da homossexualidade. Então, na visão sistêmica, que é a biologia familiar, que está dentro da reprogramação biológica, que vem das constelações familiares também, tomar o pai, que significa eu honro o meu pai, eu aceito do jeito que ele é,
É a condição para se tornar a vida que veio dele, para tomar a vida que veio dele. E quando a gente toma a vida que vem dos nossos pais, esse ato ele necessita ser um ato de humildade. Então, se você é uma pessoa que tem muita arrogância, se você é uma pessoa prepotente, se você é uma pessoa que tem muita mágoa, muita raiva e se sente maior que o seu pai, maior que a sua mãe, mas especificamente de pai que nós estamos falando hoje, vai ser mais desafiador para você, porque esse gesto é um gesto de humildade, que o amor veio de cima para baixo, tá? E quando você diz sim para a vida que seus pais te deram, seu pai e sua mãe, você diz sim para a vida que você quer levar, tá bem? Tem um comentário do Everton aqui, como sempre, ótimo esses bate-papo, meu querido. Fala, Xará, saudade de você, mano. Então, quando você aceita a vida que veio dos seus pais, não é que você tem que aceitar que seu pai apagou o cigarro na sua cara, que seu pai sumiu, que seu pai te abandonou, seu pai bateu na sua mãe, seu pai te violentava sexualmente, seu pai morreu. Não é isso que você tem que aceitar. Você aceita simplesmente a vida que veio deles. Por quê? Às vezes a gente tem uma visão de pai e mãe que é, porra, o herói, a heroína, não pode errar. Mas às vezes, e na maioria das vezes, vai haver erros. Nós não temos como privar os nossos filhos, e nem é bom isso, privar de tudo que a gente pode ser de, entre aspas, ruim em algum momento da vida. Eu vou falar disso, tem uma pergunta muito interessante depois disso. Então, a gente aceitando a vida que veio dos nossos pais, a gente aceita que eles também têm os seus erros. E a gente precisa ser muito humilde para aceitar isso, para dizer isso, e também para fazer esse movimento de ir até o pai. E saiba que o movimento do amor vem de cima para baixo, mas o movimento que você está buscando em relação ao seu pai não deve vir dele para você. O movimento primário é você busca o amor do seu pai, você busca o amor que você está buscando, que está querendo. Aqui não tem nenhum bebê mais. Todo mundo que está aqui entende o que eu falo. Todo mundo que está aqui entende português, já possivelmente é adolescente ou adulto. Ninguém aqui é um bebê ou uma criança. Que você precisa ter o alimento na boca, o amor na boca, o afeto. Por exemplo, a Clara que está sentada ali com a Fernanda e está no colo dela. Isso é coisa dela, ela não entende nada de tudo isso que a gente está falando. Porque não está na fase dela ainda, tá? Então ela precisa receber. Agora, nós, da nossa idade, nosso nível de consciência, a gente busca. Se você está sentindo falta, busca. Mas para isso é um movimento de humildade. Ah, Tom, mas eu busco meu pai, mas meu pai não responde para mim. Cara, honra a vida que veio dele. Talvez esse vazio sempre vai existir. Mas evita de julgá-lo. Talvez ele não esteja preparado para isso. Eu escuto muito, meu pai é um bosta, meu pai não foi um bom pai, meu pai não é o pai que eu esperava. Cara, não é o pai que você esperava, mas o pai é o pai certo para você. Não adianta. Não dá para trocar de pai, não dá para pedir para Deus falar, volta e me manda outro, não dá para substituir. Até essas substituições às vezes acontecem nos padrastos, nos chefes, né? E tudo isso tem uma relação de representação. Você pode ali até suprir alguma necessidade, mas não vai ser o seu pai. É o que acontece no filho adotivo. O filho adotivo, ele necessita saber, se ele quiser saber, quem é o pai. Isso é muito importante. Todo mundo tem o direito de saber de onde veio. Todo mundo. E quando o filho adotivo não é falado para ele que ele é adotado, em algum momento da vida ele vai ter essa insegurança, ele pode desenvolver uma homossexualidade porque ele está buscando o pai dele, ele pode ter dificuldade, pode ter medo no meio do caminho. Então tudo isso é necessário que o filho saiba. Porque quando os pais adotivos que adotaram o filho não falam para ele que ele é adotado, geralmente é um medo, uma insegurança dos pais e não do filho. Porque o filho teria o direito de buscar quem ele quiser. Então, sistemicamente, a gente tem o direito de saber de onde a gente veio, tá bem? Tem um questionamento aqui da Ivone no Facebook, e o que ele deixou de receber quando o esposo gosta de diminuir e rebaixar a esposa? Enfim, agressão emocional. Acho que eu não entendi muito bem, Ivone. Mas, uma coisa é muito certa. Aquela frase que eu falo, alguém precisa parar essa porra. Talvez esteja relacionado a isso que você está falando, Ivone. Se seu pai te batia, não é batendo no seu filho que você de repente vai educá-lo. A gente já falou muitas vezes de palmada, não é julgar quem já bateu, mas a gente vive numa época que dá para ser diferente.
você tem consciência, você teria mecanismos, ferramentas para você ter um pouco mais de consciência e não precisar fazer esse tipo de coisa, tá? Então, seu avô bateu no seu pai bateu em você e você bate no seu filho. Porra, alguém precisa parar isso, cara. Precisa necessariamente ser assim? Ah, mas eu aprendi assim, tô vivo até hoje. Puta, o que eu escuto de frase disso, velho? E o que eu escuto de corpo de dor sendo expressado nessa frase? Ah, e a vida inteira eu apanhei, ou eu não tive esses negócios e eu tô aqui vivo. Não morri. Porra, você não morreu, mas tá sobrevivendo. Tá na linha de tiro, tá nas últimas. Então não é porque você passou por um processo que você tá tudo bem, não, tem que ser assim. Então eu aguento, porque eu passei, por que você não pode passar? Não, alguém precisa parar essa porra. Se você achar que não é certo, não repita. Busca a consciência para fazer diferente, senão vai continuar a repetição, tá bem? Bom, temos algumas perguntas aqui que eu coloquei no Instagram e eu vou responder elas aqui. Tá? Pergunta 1. Como ajudar meus filhos a crescerem homens fortes emocionalmente? Eu até conversei com a Fernanda sobre isso aqui antes de começar a live. Ela deu a visão principalmente da comunicação não violenta, na parte de empatia e comunicação, e eu passei a parte para ela da parte sistêmica. Então, como ajudar meus filhos a crescerem homens fortes emocionalmente? Não necessariamente só homem, tá? Existem mulheres fortes também. Na verdade, não existe critério que fale homem é mais forte que a mulher. Tirando o nível de testosterona, nível físico, que aí sim o homem tende a ser mais forte do que a mulher, não tem esse negócio de força, ser resiliente, e a característica é dos dois, tá? Depende muito de qual inteligência emocional você tem. Qual é a estrutura emocional que você tem. Então, como deixar filhos fortes? Não só homens, mas filhos fortes emocionalmente. Primeira coisa, falando da minha parte. Estar em honra com pai e mãe. Se você sai para a vida e uma das pessoas, por exemplo, o seu pai, você julga o seu pai o tempo inteiro, você deixa o seu pai lá para trás, seu pai é um bosta, seu pai é um alcoólatra, seu pai não te deu atenção, seu pai não te deu amor, não te deu carinho, não te deu afeto, se você sai para o mundo sem pelo menos honrar a vida que ele te deu, você sai incompleto. Então você tende a ser uma pessoa mais fraca emocionalmente, tá? Então, pensando do ponto de vista da biologia sistêmica, pais têm que estar alinhados com os filhos. Você tem que ter os seus pais dentro de você, honrando a vida que eles te deram. Aí você sai forte emocionalmente. O equilíbrio entre o homem e a mulher, o macho e a fêmea, o yin e o yang, tá? Então, honrá-los para ter uma vida plena. E, um ponto muito importante, quer criar seus filhos fortes, validem o sentimento deles. Os sentimentos, né? Validem os sentimentos dele. Aquelas crenças de tipo, homem não chora. Puta, isso é uma bosta, cara. Isso é uma crença limitante pra caramba. Não, homem tem que ser forte. Porra, por que o homem tem que ser forte? Por que a criança, naquele momento que ela tá triste, ela não pode se expressar? Se ela tá chateada, ela não pode expressar a chateação. Porque ela é homem? Não tem nada a ver, cara. Ou mulher que seja, não tem nada a ver. Sentimento é sentimento. Você tem raiva, você tem nojo, você tem felicidade, tristeza. Você tem uma caralhada de sentimentos que, se você não se permitir viver, você pode ter problema. E aí você vai crescer pro mundo, você não sabe nem lidar com os seus sentimentos. Não sabe lidar com o seu sentimento. Primeira barreira que tiver no trabalho, no relacionamento, na vida, porra, tá se matando. Tá entrando em depressão. Pô, quero me matar. Eu não aguento essas coisas. Primeira briga que tem no relacionamento, já quer jogar pro alto e fala, então eu vou embora dessa porra. Calma, velho, não é assim que funciona. Inteligência emocional vem com validação de sentimentos e honra de pai e mãe. Tem uma pergunta aqui no Instagram. Tom, e se uma pessoa teve abandono paterno, sem nenhuma convivência? Honrando e agradecendo. Foi o que eu falei ainda há pouco, Maria Luísa. Julgar os pais por conta disso é julgar que, puta, meu pai é o cara errado pra mim. E isso é uma baita exclusão. O que você pode aprender nesse processo todo? O que você pode tirar de bom nessa relação, mesmo que teve abandono? Talvez exista para sempre um abandono. Então eu vi que minha sobrinha está aqui, o pai dela morreu quando ela era muito nova.
Então, porra, não vai suprir essa falta, sabe? A mãe pode ser a mãe, o pai, a chamada pãe. Cuidado com isso. Cuidado com as mães pães. Cuidado você, mãe, se você não está agindo assim e você não está excluindo o pai do seu filho. Por mais merda que ele seja, que ele não paga pensão, que ele não faz porra nenhuma, não dá o mínimo de carinho, não dá nada, mas ele é o pai da sua filha, ele é o pai do seu filho. Às vezes o filho não chega até o pai porque a mãe bloqueou em algum momento. Como eu contei no começo da live, a carta que o Hellinger mandou pro pai dele. Filhos de pais separados, às vezes tomam as dores, sei lá, se a mãe foi traída, toma a dor da mãe. E aí começa a julgar o pai junto com a mãe. Mas o meu conselho é, se você é filho e está nessa relação, faz de tudo para sair. Se você é mãe ou pai e tem um filho no meio da relação de briga entre você e sua esposa, e você e seu marido, ou seu ex-marido ou ex-esposa, tira eles dessa. Eles não têm nada a ver com isso, as escolhas são suas. Não coloca aquela frase, eu fiquei no relacionamento por conta de você. Isso é pesado demais para um filho. Aí você vai fazer isso a vida inteira, seu filho vai chegar com 13, 14 anos, como eu já atendi no consultório, 13, 14 anos vai falar, mãe, o relacionamento seu com meu pai é uma bosta, por que você não termina com meu pai? Aí a pessoa fala assim, porra, era disso que eu precisava. Mas aí passou 13, 14, 15 anos num relacionamento ruim, colocando peso sobre os filhos, filho doente, filho que não sai pro mundo, filho inseguro, porque a mãe ou o pai estão colocando situações do filho no meio do relacionamento, impedindo que às vezes o filho vá até o pai. O tema dessa live hoje é pai. Então, normalmente em briga de casal, quando toma as dores de um ou de outro, geralmente fica do lado da mãe, e quando fica do lado da mãe vai atacar o pai. E aí você mesmo está excluindo o seu pai, tá bem? Meu conselho para você é, nessa hora, toma consciência. Se você está aqui, pelo menos para, 10 segundos para pensar na sua relação com seu pai e sua mãe, principalmente na relação com seu pai. Porque a gente está falando de pai, semana do Dia dos Pais, às vezes você não tem mais seu pai. Mas isso não impede de você fazer um movimento de honra em relação a ele, tá bem? Bom, segunda pergunta aqui. Como se tornar um pai ou uma mãe que não gera traumas se todos os nossos traumas vêm dos pais? Essa é uma pergunta que eu recebi, tá? Então, de novo, como se tornar um pai ou uma mãe que não gera traumas se todos os nossos traumas vêm dos pais? Primeira coisa, primeira correção. Nem todos os nossos traumas vêm dos pais. Nem todos. Pode ser que em algum momento haja uma lealdade, pode ser que você desenvolva alguma situação, alguma doença que possa vir por conta também do sistema, mas não tira a sua responsabilidade, pai e mãe. Não tira a sua responsabilidade de falar, porra, esse trauma foi eu que passei, eu fiz esse trauma, eu traí, eu fiz errado, eu fali a empresa. Você é responsável pela sua vida. Eu falo disso o tempo inteiro. Um dos objetivos aqui das lives que eu faço é trazer consciência para falar, sai do vitimismo. Oi, filha, vem cá. Traz ela aqui, amor, só para eu dar um alô pra galera aqui. Clara acordou aqui, gente, tá me chamando ali. Então, perdi até o rumo que tava falando. Alguém me lembra aí que tava falando? Dá ela aqui. Vem, filha. Acordou, né? Aqui, gente. A criança aqui, ó. Pra vocês que adoram esperar a Clara aqui. Dá tchau, filha. Dá tchau, pessoal. Fala tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Isso. Vai trocar de roupa agora, vai trocar de fralda, né? Pausa no assunto dos pais pra colocar a pequena aqui na galera. Né, filha? Fala pro pessoal aqui, qual que é o seu nome? Lara. Isso. E quantos anos você tem? 1, né? Isso. Então toca aí. Yes. Yes. Dá um beijo no pai aqui. Vai lá com a mamãe, tá bom? Vamos lá. Pô, a pequena participou da live. Ela tava com sono meio leve, ela acordou comigo falando aqui da sala. Acabou acordando. Então vamos lá. Primeira coisa, não são todos os traumas que a gente traz do sistema familiar. A gente também é responsável pelos nossos traumas, tá bem? Então, como é que eu evito de fazer um trauma na minha filha? Evito de fazer um trauma no meu filho que vai vir? Cara, você não evita.
Você vai fazer o melhor que você pode, mas ainda assim talvez não seja o suficiente, cara. É só pegar a sua relação. É só pegar a relação de pais e mães que estão aqui na live. Será que você não teria feito nada ou alguma coisa diferente na sua vida? Que você fez lá atrás e hoje você não faria mais? Isso mostra evolução. Então hoje as decisões que eu tomo para Clara, as decisões que a Fernanda toma para Clara, as decisões que a gente toma em relação a ela, é porque ela precisa de um caminho. Talvez daqui a um tempo ela vai falar, pô, eu não gostava de rosa, pai, nada a ver, você botava rosa em mim. Pois é, filha, mas é a escolha que a gente fez. E é assim, né? Então a gente precisa tomar decisões, principalmente para os nossos pequenos. Essa é a missão da educação. Você colocar a sua posição, o que você tem de melhor. E olha só que interessante. Não tem nenhuma má intenção. Toda a intenção que a gente tem em relação ao filho é para uma coisa boa. Se não for o suficiente ou se não for bom para ela daqui a alguns anos, talvez é porque o tempo mudou e para ela foi diferente. Mas se ela crescer e me questionar ou questionar a Fernanda sobre isso, a gente vai falar claramente com ela. Filha, foi o melhor que a gente tinha com aquilo naquele momento. Era a ferramenta que a gente tinha. Hoje é diferente, mas naquele momento era isso. Tá? Então, a gente não evita traumas. Quer dizer, a gente evita, mas a gente não vai estar livre 100% disso. E nem todos os traumas vêm dos nossos pais. Tá? E agora eu vou responder a última pergunta aqui. Que na verdade não foi nenhuma pergunta. Vai dormir, filha? Tchau, tchau. Na verdade não é nem uma pergunta, é um comentário. Deixa eu só ler uma pergunta aqui que falaram aqui, ó. Perfeito. Fazemos o nosso melhor e eles vão ter uma visão perante a gente, pais. E nós ficamos bem com as nossas escolhas e ações. É por isso que a gente tem que estar sempre tentando buscar boas referências e colocar boas referências para eles, né? Porque quanto melhor a gente for, melhor a gente vai ser para os nossos filhos. Isso é uma coisa interessante que a Lisandra levantou aqui, antes de eu falar da última coisa, que a gente fala muito de, pô, cuida das crianças, e, olha para essa criança, olha para a criança, olha para a criança. E para os pais? Quem está olhando para os pais? Porque às vezes a pessoa não sabe, ou ela foi ensinada de uma maneira, a referência que ela tem de pai e mãe foi tão conturbada, tão turbulenta, que se ninguém olhar para esses pais, eles vão continuar repetindo os padrões. Então, eu falo isso, Maurício fala isso, Maurício Morhalen, a Sara Valente também fala isso, lá da Valente, que é o Maurício que criou a reprogramação. A gente fala, pô, e quem está olhando para esses pais? Vamos olhar para as crianças? Vamos, mas quem está olhando para esses pais? Esses pais têm condições hoje de ter um pensamento diferente? Esses pais têm um nível de consciência maior do que tinha há tempos atrás para tentar fazer diferente alguma coisa? Aí que está a questão, tá? Então, respondendo a última pergunta agora aqui, pessoal. Tom, fale sobre a importância da presença materna, independente se a pessoa está casada ou não. Bom, então eu vou colocar os conceitos biológicos e sistêmicos disso. Pai é caminho, pai é segurança. Isso não significa, pelo amor de Deus, que as mães não dão segurança para os filhos. Isso não significa que as mulheres são fracas, não tem nada a ver com isso, tá bem? A gente precisa dos dois. Então, pai é caminho, pai é segurança. Dividir as tarefas não é ajudar a mãe, não é ajudar a sua mulher, é fazer a sua parte. Eu falo muito disso aqui em casa. É fazer o seu papel. Se eu moro na mesma casa que a Fernanda, por que não dividir as coisas? Porque eu trabalho fora e ela fica com a Clara em casa, como se fosse de boa ficar com o filho em casa. Às vezes é muito mais fácil, e às vezes muito mais vezes, tá? Você fazer um trabalho mecânico do que ficar com uma criança. Cara, a gente ama a Clara de paixão, não sei se vocês veem aqui, mas dá um trabalho da porra. Filho é foda, filho dá trabalho, gente, é normal, tá? Então, ficar com a criança é trabalhar a sua imprevisibilidade. Uma coisa é você lavar a louça ali. Eu passo sabão, molho, beleza, boto para escorrer. Outra coisa é a criança, que uma hora te aciona, uma hora quer assistir desenho, uma hora quer cantar, uma hora quer brincar, uma hora tá brincando sozinha, de repente quer teu colo. É muita imprevisibilidade. Aí faz cocô, faz xixi, quer comer. É muita entrega. Então, não é porque eu fico fora de casa
e ela fica dentro de casa, que ela é a dona de casa. Ah, você só tá em casa, né? Porra, fica um dia com o seu filho full time, 100%. E ainda que um dia talvez você consiga segurar, porque um dia você fala, pô, vai acabar. Agora, faz essa relação mesmo próxima, close com a sua filha, com seu filho, com a sua filha. Cara, é desafiador pra caramba. Então a presença do pai ela é extremamente importante, não para só ajudar a mãe, porque no começo realmente ajuda. Porra, a mulher às vezes fez uma cesárea, tá cortada, tá se recuperando, então necessita de ajuda naquele momento. Pô, nem que for pra você ninar o neném, pra mulher conseguir tomar um banho e lavar o cabelo. Ter o seu momento de paz ali, porque senão é muita entrega, né? Então, as duas situações que eu percebo aqui, eu já vou responder as perguntas aqui, tá, gente? Eu vou terminar de responder aqui e eu vou responder a de vocês. As duas situações que eu percebo. Uma é quando o pai, por exemplo, eu não crio vínculo com o filho, eu não crio vínculo com a Clara. Chega em casa, continua trabalhando, workaholic, ou não consegue brincar, daí sentar no chão, brincar com seu filho, consegue fazer uma adoleta que seja, né? Isso muitas das vezes tem relação com uma infância reprimida do pai. Então, se eu não estou bem trabalhado com a minha criança interna, eu tenho dificuldade de brincar com a Clara. Eu tenho dificuldade de me colocar numa situação de criança, de sentar no chão e brincar com ela sobre isso, porque a minha criança está ferida. E aí eu não quero expor a minha criança, tá? Esse é um dos pontos. O outro é a mãe que não confia no marido e não libera pro pai, como eu falei ainda há pouco. Então, são as duas situações que eu percebo mais em relação a casais e a relação de... Pô, qual que é a obrigação? Qual é a presença materna? Cara, a presença materna é você escolheu ter um filho. Ou se você não escolheu, você tinha como se prevenir. Se você teve, cara, faz o melhor que você pode. Busca conhecimento, busca informação, para você fazer diferente do que fizeram com você. A presença do pai, ela independe da relação do casal. Ela necessita. O filho precisa. No começo é muito da mãe. Puta, 3, 4, 5, 6 anos ali. Aí o bicho começa a pegar pro pai. Às vezes antes. Mas porque o pai precisa mostrar o caminho. Senão a criança cresce insegura. Todas aquelas coisas que eu falei. Problemas financeiros, medo, dificuldade em começar um caminho. E aí começam os emaranhados da vida. Tá bem? Vou responder as duas perguntas que mandaram aqui. Mas como podemos fazer para se livrar desses padrões? Porque às vezes crescemos achando que é certo. Pamela, a minha recomendação seria buscar informação e, acima de tudo, agir com a boa intenção do seu coração. Sempre buscando informações, e hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, né? A gente quebra algumas crenças, tem curso, tem terapia, tem live de graça, né? Isso aqui é para divulgar o meu trabalho, isso aqui é para atingir pessoas que não têm condições de pagar uma consulta comigo, pessoas que estão longe e não têm condições de vir até mim para fazer uma consulta. Então, isso é a minha contribuição. Tá? Então, o conhecimento liberta o ser humano. Tanto que existem várias teorias que quanto mais ignorante, mais burro a população for, mais alienados nós vamos ser. E mais corrompidos, mais levados pela maré a gente é. Principalmente pelos políticos. Tá? Então, a gente cresce achando que é certo. Então, continua, mas busca informação. Não deixa de buscar. Tá? Pode ser a solução para você aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no Instagram. Amei. Concordo, porque filho exige muito de nós. Porra, pra caralho, velho. Filho dá mó trampo. Tem uma pergunta aqui. Então, e quando a relação com o pai só melhora após o casamento da filha? Quando ela casa com alguém que ele gosta? Olha, não deixa de ser uma oportunidade, viu, Denise? Pô, a relação com o pai melhorou depois que você casou. Ah, tem um bom contato com o genro e tal. A minha sugestão... Aproveita, velho. Se nesse momento é a hora que seu pai se aproximou, aproveita. Ontem eu reencontrei uma grande amiga minha da faculdade. Ela veio aqui em casa tomar um café. Faziam acho que 12 anos que a gente não se encontrava. E ela deu um relato muito bonito pra mim. Que o pai dela faleceu, né? E ela ficou um tempão sem falar com o pai. E aí eu ainda falei pra ela, fulana, pô, eu lembro que você não falava com o seu pai. Ela, então eu consegui me relacionar com ele de novo 1 ano antes dele falecer. Olha quem tá aí. Essa pessoa falou, eu reencontrei com ele 1 ano antes dele falecer, ele adoeceu, 6 meses ele morreu.
E ela me deu um relato muito bonito que eu quero falar para vocês aqui, ó. Que eu perguntei para ela, falei, você poderia falar como é que foi para você essa relação? Ela escreveu, eu e meu pai, uma relação intensa, rápida, com muitos aprendizados que mudaram minha maneira de pensar e encarar a vida. Passamos por todos os sentimentos possíveis, amor, carinho, raiva, tristeza, decepção, falta, amor de reencontro e dor da partida. Hoje o sentimento que prevalece é a saudade. Eu achei do caralho, muito resumido, muito simplista, mas com uma potência absurda de sentimento, que vai do amor, do carinho, da raiva, da tristeza, da decepção, da falta, do amor, do reencontro e da dor da partida. Então passou por todos os sentimentos ali possíveis de uma vida, tá? Então foi um baita reencontro, fiquei muito feliz e obrigado pelo café, Ju. Tom, se o pai não consegue mostrar um caminho, uma segurança para o filho, como ajudar essa criança a perder as inseguranças que ele acaba criando? Olha, o filho mesmo vai ensinar o pai. O filho vai trazer várias oportunidades, não que vai realmente ser o professor, mas o filho vai trazer muitas oportunidades de você trabalhar os seus medos. Muitas, muitas, muitas. Então, às vezes, se você tem uma criança ferida, você pai, seu filho vai querer brincar com você, ele vai te dar a oportunidade de você liberar essa criança ferida. Então, sempre há uma maneira de mudar, tá? Então, pá, Pocai, não perca a esperança. Talvez o filho vai mostrar pro pai isso. E também, às vezes, vale uma conversa. Não sei se é o caso do seu relacionamento aí, mas vale uma conversa, vale uma abertura, vale uma busca, né? Uma terapia, alguma coisa do tipo. E quando cria um filho com o pai que não é o pai biológico, mas é um bom pai e a criança não sabe e os pais não querem que a criança saiba. Grazi, eu não sei se você estava aqui no começo da live. Falei, vou repetir que é muito importante. Todo mundo tem o direito de saber de onde veio. Todo mundo tem o direito de saber de onde veio. Se o pai não conta para o filho que ele é adotado, o medo é do pai. O pai é que tem receio, o pai é que tem medo do filho eventualmente ir buscar o pai biológico ou falar, pô, então você não é meu pai. Vai muito da educação, da relação que o pai adotivo tem com o filho adotivo. Mas quando um pai cria um filho que não é o pai biológico, mas é um bom pai, ele pode ser um bom pai. Mas, cara, grava isso. Ele pode ser um bom pai. Ele pode fazer o papel de um bom pai. Mas pode ser doloroso falar isso. Mas ele não é o pai. E isso para a criança tem muita relevância. Muita relevância. Porque ele vai buscar essas representações o tempo inteiro em todos os lugares. Mas ninguém vai ser o pai do cara. O pai do cara é só um, velho. Só tem um pai. E quando ele sabe que ele é o pai dele, ele sabe de onde vem a fonte. Isso é muito importante saber. Né? Então, se o pai não conta pro filho, é uma insegurança do pai. Beleza? Tem uma pergunta aqui. Tom, como liberar o filho para o pai? Aí que eu te pergunto, Alessandra. Como você libera seu filho pro seu pai? Como você libera o seu filho pro pai dele? Como fazer isso? Não julgando. Não excluindo. Independente do pai que ele foi ou do pai que ele deixou de ser, ele é o pai biológico. Isso é importante saber. Tá bem? Grazi Souza disse muito forte e verdadeiro. Pois é bem forte mesmo. Mas é isso aí. Não era pra ser leve hoje mesmo, não. Hoje era pra descer porrada mesmo. Porrada no bom sentido, né? Pra gente olhar pras nossas relações, Dia dos Pais tá aí. Se você tem o seu pai, aproveita. Se você tem o seu pai brigado, aproveita. Se você está se reconciliando com seu pai, aproveita. Se você tem um contato com seu pai, aproveita. Hoje eu escutei o relato de uma aluna que perdeu o pai também, muito emocionante, assim, chorou muito. Tem o relato da Júlia também, que veio aqui em casa ontem, da relação do pai, que é um negócio surreal. E você percebe na pessoa, assim, o quanto muda quando ela tá plena com pai e mãe. Não que não vai ter problema com pai ou mãe. Porra, até o Hellinger tem problema com o pai e com a mãe. Faz 100 anos que o cara tá aí, tá bem? Mas é manter o equilíbrio, deixar isso mais leve, é possível, tá bem? Então, esse era o meu recado do dia. Antecipadamente a todos vocês, Feliz Dia dos Pais, que é no final de semana. Tivemos a presença da Clara aqui, foi muito legal. Eu sou um puta pai babão e eu não tenho problema nenhum em falar disso. Eu acho que é dessa maneira que o mundo pode ser diferente. E é a maneira como eu vou construir o meu mundo com os meus filhos e minha família. Grudando mesmo, grudando e liberando sempre.
Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos vocês que estavam aqui. Não sei se foi recorde, mas tem bastante gente que entrou aqui. Obrigado pelo dia. Obrigado por essa live, obrigado por acompanhar. Se tem pessoas que você acredita que possa se beneficiar com essas informações, passa adiante essa live, deixa o seu like, compartilha, logo eu vou subir para o YouTube, e que pode ajudar as pessoas que não têm acesso, pessoal. Isso é o mais importante. Essa live pode chegar através da internet para pessoas que não têm acesso a ter uma terapia. E uma informação pode mudar a vida da pessoa, tá bem? Assim como pode mudar a sua, assim como muda a minha o tempo inteiro. Rita, obrigado pelo seu relato. Rúbia, Tati Macedo, Carol, Júlia, obrigado pelo reencontro. Foi muito emocionante para mim. Obrigado, Regina, minha tia. Obrigado a todos vocês que estavam aqui. Agora eu vou pro Sport TV, que tá passando natação no Pan-Americano. Valeu, gente. Um abraço, até mais, galera. Até mais.